Olá, turma. Eu me chamo Rodrigo Lameira e, juntamente com Leandro Freitas, apresentaremos um trabalho cujo tema é tombamento, da disciplina Direito Administrativo 2, da Universidade Federal do Amapá, Unifap, sob coordenação do professor Dr. Raul Galati. O nosso trabalho, de maneira geral, ele se desenvolve a partir de uma abordagem doutrinária e jurisprudencial nacional e estrangeira, no caso Portugal, né, justamente pela semelhança entre os dois países, destacando suas bases constitucionais, seus efeitos jurídicos e a importância da preservação cultural. A nossa apresentação ela se divide em dois momentos. O primeiro, a qual eu estou responsável, ela vai abordar um breve histórico, né? Após isso, iremos para a parte conceitual e os conceitos também na visão de dois autores, Hugo Mazzilli e Eli Meirelles. Após isso, faremos uma previsão do nosso ordenamento jurídico, ali nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição, né? Os tipos de tombamento e depois a fundamentação doutrinária na visão de alguns autores. E, por fim, alguns exemplos de tombamentos local e nacional. No segundo momento, o Leandro vai abordar uma parte mais específica, que é a parte doutrinária e jurisprudencial brasileira e portuguesa, né? Fazendo esse comparativo, falando da competência e formas da instituição, inclusive com julgados, a atuação e a importância do IFAM e a relação do tombamento com a Covid-2019 e, por fim, fazendo uma breve conclusão. Então, a palavra tombamento, ela tem origem do verbo tombar, que no direito português possui significado de registrar, inventariar ou escrever bens. Alguns doutrinadores divergem e afirmam que essa palavra ela se origina da palavra tumulum, que vem do latim, né, que significa depósito ou arquivo. No entanto, a maioria entra em consenso, né, e considera que essa palavra ela tem origem lusitana. Já na parte conceitual, existem várias formas de conceituar o que é tombamento. Na visão de Hugo Mazzilli, ele afirma que é uma forma especial de proteção administrativa, ou seja, é uma medida adotada pelo poder público por meio de atos administrativos para proteger bens que já têm valor cultural reconhecido. Já Eli Lopes Meirelles afirma que o tombamento é a declaração pelo poder público do valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que por essa razão devem ser preservados. Diante disso, a gente entende que o tombamento é uma forma de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural, né, seja ela material ou imaterial. Né? O material, tendo como exemplo os edifícios, as obras de arte, os monumentos, né? E imaterial, né, como as danças, os cantos, as tradições, né, os movimentos culturais, etc. Então, o tombamento, ele é um instrumento jurídico, né, utilizado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, né, onde o Leandro vai abordar um pouco melhor mais à frente. Mas só a título de início, né, ele foi criado pelo Decreto-Lei número 25 de 1937, e ele estabelece que o tombamento estabelece a obrigatoriedade de preservação de bens materiais, sejam eles públicos ou privados. E dentro do referido decreto, nos termos do artigo 4, ele informa que o tombamento ele ocorre mediante a inscrição em livro próprio, né? E existem 4 tipos de livros. O primeiro, né, é o chamado livro do tombo arqueológico, etnográfico ou paisagístico, né? Nós temos como exemplo a Serra da Capivara no Piauí, né, lá onde existem pinturas rupestres, vestígios e presença de humana da pré-história, né? Temos a Serra da Barriga em Alagoas, na região ali onde existe o Quilombo dos Palmares, né, é um exemplo de local etnográfico. Né? Nós temos outro exemplo paisagístico, né, o Mercado Municipal de Lençóis, né, na Bahia. O segundo livro é o livro do tombo histórico, né, mais voltado para as cidades históricas, né, obras de artes históricas, né, exemplos, pinturas, esculturas, peças de artesanatos, né, arquitetura, manifestações artísticas, né. Por exemplo, temos exemplos o Centro Histórico de São Luís, o Centro Histórico da cidade de Ouro Preto, né. Temos o bairro de Vila Velha, a Cidade Velha, em Belém, né, onde existem mais de 2.000 prédios tombados. Temos o Pelourinho, né, em Salvador. Enfim, existem vários exemplos, né, o Brasil afora. Né. Temos também a Cidade Imperial em Petrópolis. Né, são exemplos que estão registrados no livro dos tombos históricos. Né. O terceiro é o livro do tombo das belas artes, né, representando a arte erudita, nacional ou estrangeira, né, e nele está associado a função utilitária como peças de arquitetura, artes decorativas, design, arte gráfica, né? Temos como exemplos os azulejos, as imagens de santos, né? As imagens sacras, né? Que tem algum tipo de representatividade para algum povo, né? E o quarto livro é o livro do tombo das artes aplicadas,
né, exemplos, os forros de igreja, temos as cadeiras, mesas, né, armários, né, em prata, em ouro, em madeira, né, temos as cerâmicas, as tecelagens, e dentro desses livros existem vários outros tipos de volumes, certo? Dando sequência, a previsão legal do tombamento, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, ela está prevista ali nos artigos 215 e 216, né? O 215, ele informa no caput, né, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais, né? Então, no 215 ele traz a garantia dos direitos culturais, né? Ele assegura, o Estado assegura o pleno exercício dos direitos culturais, né? Incluindo o acesso à cultura, a participação das atividades culturais, né? Ele também garante nos demais parágrafos, né, o acesso às fontes de cultura, né? O Estado deve garantir a todas as fontes de cultura nacional, né, promover a difusão e manifestação cultural e valorização, buscando o quê? A preservação da diversidade cultural brasileira. Já no 216, Caput ele informa que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui, inciso 1, as formas de expressão; inciso 2, os modos de criar, fazer e viver; 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 4, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais; 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, o artigo 216, ele vem trazer a definição de patrimônio cultural, né? Ele traz também nos demais parágrafos a gestão da documentação, a administração pública, né, na forma da lei, ela será responsável pela gestão da documentação governamental, pela garantia de acesso àqueles que dela necessitem. E também, né, a proteção do patrimônio, né, onde os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei, né, visando garantir a sua preservação. Dando sequência, né, sobre as fundamentações doutrinárias na visão de alguns autores, Mello, 2001, ele ensina que o tombamento ele se caracteriza com a limitação administrativa imposta ao direito de propriedade, com o escopo de proteger bens de relevante valor cultural, histórico, artístico ou paisagístico. Então, para esse autor, ele decorre o tombamento ele está vinculado ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E nesse sentido, Neto, 2023, né, ele complementa esse entendimento, afirmando que o tombamento ele é a expressão do poder de polícia, não eliminando o direito de propriedade, mas condicionando seu exercício à preservação do bem cultural, né? Então, para esse autor, né, Moreira Neto, ele informa que o tombamento ele não é uma desapropriação, mas sim uma restrição administrativa legítima. E dentro dessa sequência, né, Carvalho Filho, 2024, ele reforça que o tombamento ele impõe obrigações de fazer e de não fazer aos proprietários dos bens protegidos, né? Sem que se configure qualquer espécie de esvaziamento do domínio, né? Então, nesse sentido, né, Meirelles ela aborda que essa obrigação de fazer ou não fazer, ela se justifica constitucionalmente, não apenas para assegurar a memória ou a identidade cultural, mas também para refletir os deveres fundamentais do Estado e dos cidadãos, né? Dando sequência, né, na apresentação, aí nós temos alguns exemplos de tombamentos. Local, nós temos a Vila de Serra do Navio, né, foi tombada, né, com a justificativa, né, que ela foi considerada pro momento da construção, pro período, né, de muita dificuldade, né, e uma bela criação arquitetônica, né, no meio da floresta amazônica. Outro exemplo, né, nós temos talvez o maior ícone do nosso estado, né, que é a Fortaleza de São José de Macapá, ali inaugurada por volta de 1780, né, e foi tombada em 1950, né, então foi um dos primeiros objetos tombados do IFAM, né, e ela representa, né, tem uma importância histórica e cultural, né, na formação da nossa cidade e do nosso povo. Outro exemplo que foi tombado já mais recente, né, mas assim já foi tombado na
na esfera estadual, né, foi a dança do Mar Abaixo, tombada em 1918. Outro também, né, que é o monumento mais antigo do nosso estado, que é a Fortaleza de São José, a Igreja de São José, né, o monumento mais antigo do nosso estado, foi tombada também, né, no âmbito estadual em 2015. E trazendo essa discussão, dando exemplos de tombamentos Brasil afora, né, nós temos o Ver o Peso, né, e o Teatro da Paz em Belém, né, tombado pelo IFAM. Outros exemplos, né, a capital, Brasília, foi tombada, né, justamente pelo símbolo máximo de arquitetura moderna, né, do século XX, né, e temos também o Centro Histórico de Olinda, né, temos também, como eu falei anteriormente, né, o Centro Histórico de São Luís. Enfim, existem muitos monumentos, muitos prédios, muitos locais tombados no nosso país. Dando sequência ao nosso trabalho, eu sou Leandro Silva Freitas, acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá. Nosso tema é tombamento, referência à disciplina de Direito Administrativo 2. Darei sequência falando sobre a doutrina, a jurisprudência, tanto nacional quanto estrangeira. Falarei também sobre um pouco da contextualização com a pandemia, competência e concluirei. Bom, a doutrina brasileira, eu cito aqui basicamente 3 doutrinadores. A início, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele vem definir o tombamento como uma forma de restrição administrativa, né, imposta ao uso da propriedade privada, sempre voltada à proteção do bem tombado, né? Para ele, mesmo com a limitação, o bem continua pertencendo ao particular e a restrição ela vem se justificar pelo interesse público. Maria Silva Zanella de Pietro entende que o tombamento vai ser uma limitação administrativa ao direito de propriedade, não havendo desapropriação, mas sim restrição ao uso com base na função social da propriedade e no dever de preservar o patrimônio histórico e cultural. E por fim, Eli Lopes Meireles afirma que o tombamento ele é um ato administrativo que vem proteger bens de valor cultural, histórico e paisagístico. E a sua principal função é de impedir a destruição ou descaracterização desses bens. Então, essas 3 visões, de toda forma, elas vão reforçar que o tombamento ele é um instrumento essencial para o Estado cumprir o seu dever constitucional de preservar a identidade cultural da nação, mesmo que isso implique, ainda assim, restringir o exercício pleno da propriedade privada. A doutrina estrangeira que eu cito é da professora Maria de Fátima Ribeiro, que é uma autora que ela é jurista reconhecida na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, que fica em Porto. Segundo ela, a proteção do patrimônio é um verdadeiro dever jurídico constitucional e não uma escolha da administração pública. A autora afirma que essa proteção ela pode impor restrições ao direito de propriedade, mas isso é legítimo, desde que haja proporcionalidade e fundamentação legal, ou seja, o interesse coletivo ele prevalece, sem eliminar a propriedade privada, mas moldando a sua função social e cultural. Lá em Portugal tem uma legislação que vem tratar sobre o tema, a número 107 de 2001, que reforça essa lógica, porque vem estabelecer um sistema que equilibra os direitos individuais com o dever coletivo de proteger o patrimônio, ou seja, tanto a doutrina portuguesa quanto a doutrina nacional brasileira, elas vão se convergir, né, no seguinte entendimento de que o patrimônio cultural deve ser defendido como uma parte da identidade e da memória de um povo. E é isso que deve prevalecer em um Estado democrático de direito, né? O tópico agora que eu vou falar é sobre a jurisprudência. E a jurisprudência que trago aqui é um recurso extraordinário do STF que vem firmar a proteção do patrimônio cultural, que é um dever do Estado e da coletividade, legitimando as restrições ao direito de propriedade, desde que visem preservar bens tombados. O tribunal ele reconhece que essas limitações expressam a função social da propriedade conforme o artigo 215 e 16 da Constituição Federal. Ou seja, é um acordo que é essencial porque mostra que o tombamento ele tem respaldo constitucional e ele não fere a propriedade, mas ele orienta o seu uso em favor do bem coletivo. Ou seja, vem reforçar o equilíbrio que há entre o individual e o interesse público. O STJ, em um recurso especial, ele decidiu que não é necessária a anuência do proprietário para o tombamento, porque trata de um ato administrativo vinculado ao interesse público. O objetivo é garantir a preservação dos valores históricos, culturais e artísticos, respeitando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Ou seja, o STJ ele vai direto ao ponto. Ele fala que o tombamento ele é um dever do Estado, não depende da vontade do dono. Isso impede que o patrimônio coletivo ele fique à mercê dos interesses particulares. E vem reforçar o caráter obrigatório da preservação cultural. O TEJAP aqui, no âmbito mais local, ele tem
um entendimento no sentido de que o interesse público deve prevalecer sobre o privado na proteção do patrimônio cultural, desde que haja respeito aos limites constitucionais, especialmente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, o Estado está alinhado com os tribunais superiores. O tribunal local está alinhado com o entendimento dos tribunais superiores. Ele reforça que o tombamento pode ocorrer mesmo sem concordância do proprietário, desde que o Estado atue com equilíbrio e sem abusos também. Trago também um acordo do tribunal, ou seja, uma jurisprudência estrangeira, que é do Tribunal Constitucional Português, que é de Portugal. É um órgão que vai exercer o controle da constitucionalidade das normas daquele país. É um acordo 240 de 2013, o tribunal afirmou que as restrições administrativas ao direito de propriedade motivadas pela proteção do patrimônio cultural são plenamente compatíveis com a Constituição portuguesa, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade. Ou seja, segundo essa decisão, a proteção do patrimônio cultural não é uma escolha do Estado, mas sim um dever jurídico e constitucional. Esse acordo vem reforçar que o interesse público cultural deve prevalecer sobre o interesse patrimonial individual. Ou seja, essas orientações, tanto portuguesa quanto brasileira, vão convergir, porque ambos os tribunais vão expressar de forma legítima a função social da propriedade como um instrumento de valorização da identidade histórica e cultural daquela nação, tanto no Brasil quanto em Portugal. É importante destacar também que o tombamento é regulamentado nacionalmente pelo Decreto-Lei nº 25 de 1937 e que foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. E a Carta Magna ela define a União, os Estados do Distrito Federal e os municípios que têm responsabilidade pela proteção do patrimônio histórico, cultural e paisagístico, ou seja, ali detém uma competência concorrente para todos os entes da federação, todos os entes, tanto União, Estado, Distrito Federal e municípios têm a competência concorrente para versarem sobre essa temática. Quero falar também sobre o Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, que é o IPHAN, ele foi criado ali na época do governo de Getúlio Vargas, de 1937, como uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, com a missão de proteger os bens culturais, materiais e imateriais do nosso país. A sua criação teve influência de alguns expoentes também ali da cultura brasileira, como por exemplo Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Lúcio Costa, e hoje o IPHAN, ele é responsável por identificar e preservar, fiscalizar e até mesmo restaurar o patrimônio cultural nacional, mantendo parceria tanto com instituições públicas quanto privadas nessa fiscalização, nessa manutenção e nessas restaurações que tem dos patrimônios culturais brasileiros, né? E fazendo uma breve contextualização, com a pandemia, mesmo durante o período da pandemia, nós enfrentamos um isolamento social, suspensão de atividades presenciais e restrições, mas mesmo assim o instrumento do tombamento mostrou-se essencial para manter o compromisso jurídico e administrativo com esses bens culturais. A título de exemplo, eu cito aqui o 11º Seminário Internacional de Memória e Patrimônio, tinha um artigo ali intitulado de Memória e Patrimônio em Tempos de Pandemia, né? Esse trabalho vem destacar alguns projetos de extensão vinculados ao Instituto de Arquitetos do Brasil, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Algumas ações foram importantes ali destacar, como por exemplo a gestão de acervos documentais, digitalização de mais de 4.000 documentos históricos, a criação de um webinário, Arquitetos do Patrimônio, que reuniu mais de 400 pessoas, mais de 400 participantes de forma remota, mas no intuito de manter de pé essa temática e não deixando de mencionar ainda que em um período adverso para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Importante destacar também que todas essas ações respeitaram rigorosamente os protocolos de segurança sanitária, distanciamento, ventilação, equipamentos, e ainda tiveram apoio, como por exemplo da Lei Aldir Blanc, que é uma lei ali criada nesse período aí também, que vem ali subsidiar alguns trabalhadores nesse período de alguma renda emergencial para trabalhadores da cultura, subsídio mensal para espaços culturais, como foi a título de exemplo esse seminário. E para concluir, nós destacamos que o tombamento ele é um instrumento jurídico fundamental para a proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro, porque ele vem garantir bens com valor histórico, artístico, ambiental, eles venham a ser preservados, né? Mesmo que isso implique limitações ao uso da propriedade.
né? O tombamento ele vem reafirmar o princípio da função social da propriedade e a prevalência do interesse público sobre o individual, dentro dos limites legais e constitucionais. E como instrumento do direito administrativo, ele contribui diretamente para a valorização da história, da arte, da arquitetura e da memória coletiva da sociedade. Então, diante de todo o exposto aqui, encerramos a nossa apresentação e nosso trabalho.